Se na sua primeira refeição tiver pão quente, iogurte, bolo ou queijo, a biotecnologia está presente logo no começo do seu dia. Alimentos manipulados com organismos vivos, assim como acontece na fabricação do vinho e da cerveja, com registros de milhares de anos antes de Cristo. Este é só um dos exemplos em que a biotecnologia nos favorece. No programa desta semana, vamos mostrar alguns outros. Você vai entender o quanto a biotecnologia é importante em nossa vida. Em grego, biotecnologia significa conhecimento da vida. No caso dos alimentos e bebidas que citamos, no processo de fabricação, a indústria usa bactérias, fungos, leveduras, algas ou até mesmo alguns tipos de vírus. Além da indústria de alimentos e bebidas, a biotecnologia é aplicada em áreas como agricultura, saúde, energia, química e meio ambiente. Para ficar bem claro para você de casa, estamos falando de inovações e produtos criados para ajudar a combater doenças, alimentar as pessoas, gerar energia mais limpa e reduzir passivos ambientais. Biotecnologia é toda aquela tecnologia utilizada em um ser vivo que visa agregar valor àquele ser vivo. Então, um exemplo típico foi o primeiro produto transgênico, foi o tomate longa-vida. E a ideia era que esse tomate ele durasse mais na prateleira. Na verdade, se impediu uma região do DNA, tá bom? A ideia era essa, que produzisse um hormônio etilênio, hormônio do amadurecimento da senescência. E a meta era essa, retardar não só no tomate, mas futuramente em vários alimentos. Além de engenheiro agrônomo, Lúcio é doutor em biologia molecular e dá aula na Universidade de Brasília, no departamento de botânica. Ele fala que com a evolução dos conhecimentos sobre microbiologia, biologia molecular e genética, as técnicas avançaram. Hoje, a biotecnologia é chamada por especialistas de moderna. Seria talvez aquela biotecnologia que mitigue, ou seja, que ajude um pouco alguns processos da antropização do meio ambiente, né? Como, por exemplo, a agricultura, a pecuária, a própria parte de mineração, produção de energia. Querendo ou não, essa expansão do homem levou a toda uma ocupação do meio ambiente descontrolada e hoje você tem essas ferramentas da biotecnologia, né, que podem mitigar algum desses processos. Para mostrar um exemplo da biotecnologia moderna, viemos para a Embrapa. Estamos na unidade Recursos Genéticos e Biotecnologia. Entramos no laboratório. Agora preste atenção na quantidade de plástico. A maioria desses plásticos servem tanto para condicionar amostras, quanto também para realizar processos de micropipetagem desses materiais. Então, esse material que vocês veem em laboratório, realmente a maioria ou é plástico ou vidro, mas em grande maior parte plásticos que são depois descartados e incinerados. Luciano é biólogo, doutor em biologia animal e coordenador do laboratório de nanobiotecnologia. Tá vendo aquelas duas mulheres lá atrás? É sobre elas que vamos falar agora. Beatriz, Tatiane e outras duas amigas participaram no ano passado de uma maratona de sustentabilidade e inovação na Embrapa. Foi uma disputa interna entre mestrandos e doutorandos para criar projetos na área de nanotecnologia, ciência que manipula a matéria numa escala atômica e molecular. Elas criaram um projeto de reciclagem desse plástico aí, usado todos os dias no laboratório no processo de pipetagem de soluções e outras substâncias. Antes, eles eram separados e, no fim do mês, incinerados. Vendo que o nosso laboratório era um laboratório voltado à sustentabilidade, à química verde, à nanotecnologia verde, a gente queria concretizar isso dentro do nosso laboratório, reciclando, reaproveitando os resíduos que a gente tinha no nosso próprio laboratório, que são os resíduos plásticos, né, que a gente utiliza de rotina dentro do próprio laboratório. $1.800. Esse foi o custo do projeto, o equivalente, na época, a pouco mais de R$7.000. As quatro amigas não tinham esse dinheiro. Aí resolveram inscrever o projeto num site norte-americano de financiamento coletivo para pesquisa científica. Como funciona? Usuários do mundo todo têm acesso às informações do projeto e quem quiser doar qualquer quantia, fica à vontade. Elas começaram com $50.
dinheiro doado pelos próprios familiares. Em 45 dias, a meta foi alcançada. Hoje em dia se fala muito, né, na economia circular e na reciclagem de resíduos plásticos, e que agora está sempre em pauta, né, o plástico como um grande vilão no meio ambiente, e principalmente dentro de laboratório há o reconhecimento de pesquisadores, cientistas, estudantes no uso constante desse material plástico, né, que forma um resíduo e que ele é geralmente incinerado, e isso prejudica todo o ecossistema, né? O projeto foi financiado por 50 apoiadores, chamados Backers. Com o dinheiro em mãos, as amigas compraram as máquinas para reciclar o plástico. O Meio Ambiente por Inteiro acompanhou todo o processo. Bom, o primeiro passo é separar o plástico por cor. Do laboratório, o material vem para esta outra sala, onde ele é lavado e descontaminado. Em seguida, triturador. O resultado é este: plástico uniforme em pequenos fragmentos. Agora o material é despejado na extrusora termostática. A temperatura chega a 200 graus. Aqui dentro são produzidos os chamados filamentos. Nada mais é que o plástico em formato de um arame. Agora a hora mais esperada, a impressora 3D. O plástico reciclado dá vida a uma nova peça. A gente pode utilizar o objeto que a gente imprimiu aqui na própria rotina do laboratório, como suporte para tubos, objetos que possam ter quebrado, alguma coisa para reposição do próprio laboratório. Então a gente utiliza do que iria para o lixo, que ia ser incinerado, para produzir objetos para o próprio laboratório. Enquanto a impressora trabalha, a gente conversa. Esperamos uns minutinhos para ver o resultado de perto. Depois de 30 minutos de muito trabalho para a impressora 3D, nós temos um objeto novo. Beatriz, o que nós temos aqui? Então, essa daqui é uma peça que nós imprimimos para uma centrífuga, né, uma adaptação, e que a gente vai poder usar no próprio laboratório. No formato de um peão, né? É, parece um peão. Apenas este pequeno laboratório gera 1 quilo de plástico por mês. Antes, o material incinerado emitia poluentes. Agora, utensílios novos ocupam as mesas. A ideia é que outros laboratórios da Embrapa adotem a mesma iniciativa, que sirva como modelo para outras instituições. Tem dado tão certo que a Beatriz deu um passo maior, abriu uma startup. A gente quer mudar o significado que hoje existe na impressão 3D. Se utiliza muito plástico e a gente quer mudar a forma como se é visto isso dentro da economia circular. Lembra que conversamos agora há pouco com o Luciano? A capinha de proteção do crachá dele foi feita com material reciclado. Esta, de fato, é uma ponta do iceberg relacionada às possibilidades de reciclagem de plástico e nada mais é do que uma prova de conceito que mostra como é possível atuar dentro de um ambiente de economia circular e com sustentabilidade, reciclando plásticos em um ambiente como laboratorial, assim como vários outros ambientes. No próximo bloco, a gente mostra como a biotecnologia pode ser uma grande aliada do produtor rural. Voltamos já. Até aqui, você viu que a biotecnologia abrange segmentos bem diferentes e que muitas instituições de pesquisa, como a Embrapa, que nós mostramos no começo do programa, têm utilizado técnicas em laboratórios para modificar produtos. Agora, a gente abre o segundo bloco falando da Lei de Biossegurança. Esse advogado explica que ela que estabelece mecanismos e regras de proteção ao homem e meio ambiente que trabalham com a biotecnologia. Em um primeiro momento, a Lei da Biossegurança de 1995 era muito voltada à questão da preservação ambiental e à proteção da saúde e da vida humana. Com a reforma de 2005, a Lei de Biossegurança passou a ter como uma de suas diretrizes o estímulo ao avanço e desenvolvimento nas áreas de biotecnologia e biossegurança. O advogado explica ainda que a Lei de Biossegurança também trouxe um sistema normativo para o desenvolvimento da biotecnologia, menos rigoroso que a legislação anterior, de 1995.
facilitou, por exemplo, a liberação de alimentos transgênicos em território nacional. Nossa reportagem também conversou com um consultor em tecnologia da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Uma inovação tecnológica que veio e agradou os agricultores que usam e continuam a utilizar, né, os produtos oriundos da biotecnologia. A cada ano que passa, a população mundial cresce e a tendência é continuar assim. Isso significa mais pessoas para serem alimentadas. O desafio não é aumentar as áreas de plantio, e sim aumentar a produtividade dos espaços que já existem hoje. É aí que surge a biotecnologia, uma forma revolucionária de se trabalhar no campo. As plantas geneticamente modificadas que estão no mercado, né, são plantas que têm resistência a determinadas pragas, principalmente lagartas, e plantas que têm tolerância a determinados herbicidas, né? São plantas que facilitam o manejo, né, na agricultura, né? Transgênicos são organismos geneticamente modificados com a aplicação de um ou mais genes de outra espécie, por meio de técnicas da biotecnologia. Sem essa ciência, dificilmente existiriam grandes plantios e, certamente, José Guilherme teria resultados piores na colheita. Estamos no núcleo rural Tabatinga, em Planaltina, a 60 quilômetros da área central de Brasília. Você vai conhecer agora a história de um produtor rural que cultiva 400 hectares de grandes culturas como sorgo, soja, milho e trigo. José Guilherme é filho de produtor rural. O pai dele veio do Paraná há mais de 30 anos e comprou a fazenda de 500 hectares. José Guilherme sempre ajudou nas tarefas do campo e em 1994, com o falecimento do pai, assumiu o negócio. Ele lembra que na época as técnicas de plantio eram muito diferentes. Não tinha uma agricultura desenvolvida ainda, né? Estava tateando muito, aprendendo muita coisa, e a maior parte das lavouras ainda fazia o plantio convencional, que a terra era sempre revolvida, preparada, tinha o preparo do solo, ainda não tinham assim os insumos assim desenvolvidos assim para a lavoura, as produtividades eram muito menores, e aí, naquela época o risco era muito grande também, né? Qualquer 15 dias de sol assim, se perdia tudo. As técnicas evoluíram e a tecnologia passou a fazer parte da rotina dos produtores rurais. Um exemplo, segundo José Guilherme, é o sistema de plantio direto, que não era usado na época de seu pai. É uma forma de garantir a saúde do solo, com rotação de culturas e cobertura para manter as características físicas, químicas e biológicas do ambiente. Por exemplo, a gente vai plantar a lavoura em cima dessa palhada aqui. Então não se mexe mais no solo, né? Então isso aí não dá erosão, diversos tipos de erosão, isso aí preserva o solo, preserva a matéria orgânica. Então é um tipo de plantio muito importante que mudou muito a agricultura aqui na região. O produtor rural conta que a soja e o milho cultivados são transgênicos. Segundo ele, as espécies modificadas apresentam algumas vantagens. Por exemplo, alta produtividade. Isso garante alimentos sempre disponíveis para o consumidor. Além disso, o manejo fica mais fácil porque são variedades tolerantes a herbicidas e mais resistentes a pragas. Com isso, a aplicação de produtos tóxicos na lavoura diminui bastante em relação ao convencional. Como você encurtou o ciclo, você diminuiu muito as aplicações que você tem que fazer. Como a planta fica menos tempo na lavoura, você pode usar menos insumos, você colhe e naquele mesmo ano você pode ter uma outra safra. Então eu acho que você tem um ganho ambiental importante porque, por exemplo, você está produzindo 2 vezes na mesma área. Então, em vez de você, por exemplo, ter que abrir uma nova área, aumentar a área, você consegue produzir mais numa área menor. Consequentemente, diminui também a utilização de água, por exemplo? Posso dizer para você que, de repente, o uso de água, por exemplo, você vai ter menos água por produto que você colhe, né? Já que você colhe mais produtos com o mesmo tanto de água, você está usando menos água por aquele tanto de produto que você colhe. O produtor rural explica ainda que, para afastar determinadas pragas, ele adota uma técnica antiga e bastante eficaz: o controle biológico. É quando se utiliza organismos vivos para combater as ameaças do plantio. Tem certos tipos de lagarta, por exemplo, uma lagarta chamada helicoverpa, que o controle com certos tipos de vírus é muito mais eficiente que com inseticida.
E o problema do inseticida também é quando uma parte grande dos inseticidas eles não são muito seletivos. Então, quando você aplica um inseticida, você mata a praga e muitas vezes você mata o inimigo natural daquela praga. Então, é muito importante, às vezes, você usar um produto que seja muito direcionado para a praga específica, porque você não desequilibra o sistema todo e aí você continua preservando os inimigos naturais. Hoje quem está aqui no campo está preocupado em aumentar a produtividade, obviamente, e ao mesmo tempo impactar menos o meio ambiente? Eu percebo isso cada vez mais, assim, na verdade, quando você faz esses controles assim, biológicos, quando você tem uma preocupação muito grande com a biologia do solo, o aumento da produtividade ele acompanha isso. Quando você deixa isso de lado, as coisas ficam muito mais difíceis para o produtor. É mais ou menos como se você estivesse brigando com a natureza. Então, a partir do momento que você trabalha em conjunto com a natureza, o seu ganho é muito maior. Atualmente tem muito defensivo biológico, muitos fertilizantes biológicos, e isso está trazendo ao agricultor uma expectativa de modelos de produção menos onerosos, que vai permitir ao agricultor aumentar uma margem de renda. Então esse é um impacto interessante que a biotecnologia está trazendo, além de ser uma tecnologia mais suave para o meio ambiente e também para o agricultor manusear. No próximo bloco, Cristiano Oliveira conversa com uma biotecnologista que pretende diminuir a fome na África com amaranto. A gente volta já. Até agora você viu aqui no programa a importância da biotecnologia nas nossas vidas. Ela faz parte da evolução humana. Viu também um projeto de reciclagem de plástico em um laboratório da Embrapa e como os alimentos transgênicos podem ser aliados de uma agricultura mais sustentável, além de garantir a segurança alimentar. Esses são apenas alguns dos exemplos contados pelo Léo Ferreira em que a biotecnologia pode ajudar as pessoas. Há muito mais que isso. Eu conversei com uma baiana que mora aqui no Distrito Federal. Ela é biotecnologista e se juntou a outros 4 colegas estrangeiros para um concurso nos Estados Unidos e apostou no amaranto para salvar da fome pessoas que moram na África subsaariana. Quer saber mais dessa história? Eu conto para você. Eu começo falando do amaranto. É um grão que se enquadra na família dos alimentos funcionais. Isso porque é rico em diversos nutrientes, essenciais para a nossa saúde. Por isso, a Letícia resolveu investir tempo e conhecimento no amaranto. Ela se juntou a um grupo de biotecnologistas e participou do concurso promovido por uma empresa. Então, eles estavam procurando jovens que estivessem trabalhando nessa área ou não, de outras áreas também, que passaram por esse processo de seleção e jovens que eles acreditassem que tivessem o potencial para fazer parte dessa revolução. E devido à minha experiência na Universidade de Brasília e os projetos que eu estou envolvida atualmente nessa área de segurança alimentar, eu fui escolhida para esse grupo de cadeia de valores agrícolas sustentáveis. A biotecnologia entra nessa história porque o grupo da Letícia conseguiu extrair características de variedades do amaranto em uma só semente e fez isso trabalhando a nível molecular. A gente desenvolveu um projeto para selecionar espécies de amaranto, que fossem mais tolerantes à seca e que a gente pudesse implantar essas espécies na África subsaariana, porque é uma região que está sofrendo muito com as mudanças climáticas e os processos de desertificação. Então, a gente pensou em entregar essas espécies para que os agricultores locais pudessem desenvolver esse tipo de plantio, gerando renda, focando no comércio exterior. O foco, como a Letícia disse, foram os povos que vivem na África subsaariana. Veja no mapa. Essa região tem esse nome porque o deserto do Saara é uma divisão natural na África. Abaixo do mar de areia vivem pessoas em países com os piores indicadores socioeconômicos do mundo. A seca atinge a maior parte da região. Por isso, há uma enorme população africana que precisa de ajuda alimentar. Segundo a ONU, 257 milhões de pessoas passam fome por lá. É mais que a população inteira do Brasil. Mas antes de simplesmente criar condições de desenvolver um bom alimento na África, o grupo da Letícia pensou em outra coisa. É que os hábitos alimentares daquela população não incluem sementes.
muito menos o amaranto. A gente considerou os aspectos culturais também, que esse é um empecilho muito grande nas tribos africanas, porque eles têm esse aspecto cultural muito forte. Então, o que a gente pensou é que, para combater a desnutrição na África, eles consumissem a folha do amaranto, que é extremamente rica em nutrientes, que podem ajudar muito no combate à desnutrição e que faz mais parte do que eles estão acostumados a consumir, porque tem regiões, principalmente no norte da África subsaariana, que eles estão muito adaptados ao consumo de vegetais folhosos. Então, por isso que a gente pensou na exportação do grão e no consumo local das folhas. Sabe o que falta para tirar a ideia do laboratório? Investimento. Algum patrocinador das pesquisas que ainda devem ser feitas. Nós estamos na Universidade de Brasília. Quem abriu a porta do Instituto de Química Inorgânica foi o Rogério. Lá dentro está a Karine. Os dois trabalham desde 2012 em um projeto que desenvolveu este pozinho preto aí. É um material capaz de tornar mais eficiente a fertilização de plantas. A ideia nasceu para que fosse aplicado primeiro na condução de medicamentos no corpo humano. Mas o custo da pesquisa ficou alto demais e o coordenador-chefe do laboratório resolveu dar outro rumo aos estudos. Uma conversa dele com o pessoal da Embrapa, surgiu essa ideia de testar na agricultura. Isso porque nós já sabíamos que o material é atóxico, né, que não bioacumula. Então, foi a partir daí que começaram os primeiros testes. E aí, os primeiros testes foram dando certo e aí a pesquisa foi crescendo nessa área, né, da agricultura. A composição do material é mantida em sigilo. Só falaram pra gente que é à base de carbono e de nitrogênio. O que interessa mesmo é a capacidade que tem para levar à planta o que ela precisa. E em uma quantidade exata. É como se o material soubesse que cada pé de trigo, por exemplo, precisasse de certa quantidade de fósforo ou zinco. Hoje, sem essa exatidão, o fertilizante é espalhado na plantação inteira, como se fosse um organismo só. A grande vantagem, né, ele é atóxico, ele funciona como um veículo melhor que os convencionais, então ele vai conseguir carrear mais íons para a planta, para a nutrição vegetal será melhor. E além dele ser totalmente atóxico, biocompatível para a planta, não prejudicar o meio ambiente, e ele vai conseguir entregar para a planta uma dosagem correta, sem excessos e sem falta de micro e macronutrientes, que ele consegue carrear todos esses componentes. Se o material é mais eficiente, a fertilização torna-se mais barata. É essa a ideia do nosso grupo, melhorar a cadeia de nutrição vegetal, reduzindo o uso e com a nutrição equivalente aos convencionais. Além disso, o material não é bioacumulativo. A Karine explica o que é isso aí. Com materiais que são bioacumuláveis, o que acontece é que se um inseto, por exemplo, eventualmente ingere esse material, ele não vai conseguir metabolizar e um mamífero maior ou algum outro animal que comer esse inseto também vai ter contato com essa substância e assim vai ao longo da cadeia alimentar. Então isso não acontece com o nosso material. Em outras palavras, é ecologicamente correto. A previsão é que depois do depósito da patente seja tudo regularizado, faça o registro do material e ele já entre em comercialização. O Ministério da Ciência e Tecnologia está nos dando um apoio nisso e o pessoal do CDT, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UNB, está agilizando esse processo. A previsão é que seja bem curta. Para encerrar nosso programa, eu mostro um trabalho social feito no Nordeste do país, mas poderia ser em outra região qualquer. A instalação de fossas ecológicas está mudando a vida de muita gente. As antigas, que nada mais eram que um buraco para receber os dejetos, estão dando lugar a uma mais moderna, que usa a biotecnologia para funcionar. Biodigestão, essa é a palavra-chave do sucesso dos nossos equipamentos. Então o esgoto entra, acontece um processo de biodigestão por falta de oxigênio, basicamente é isso, mas dentro do sistema industrializado, posto no mercado, facilitado de uma maneira fácil de ser comercializado, comprado, adquirido e instalado. A ideia é de que cada casa, principalmente na zona rural, tenha um biodigestor. É barato, de fácil instalação e não agride o meio ambiente. Depois de filtrado, o que sobra é um líquido que pode ser usado como adubo em pequenas áreas de plantio. A gente dispõe esse líquido no solo de uma maneira a não contaminá-lo e sim a fertilizá-lo. Você tem um coeficiente de infiltração, né, uma velocidade de absorção de cada tipo de solo
E a gente dispõe isso nas áreas de jardins ou de cultivo, e as plantas absorvem isso, absorvem o nitrogênio, absorvem o fósforo, os resíduos nutrientes que ainda tem desse esgoto, que é chamado como efluente, né? A biotecnologia está abrindo portas que a gente não conhecia antes, né? Principalmente dentro da tecnologia de alimentos. Hoje em dia a gente é capaz de produzir mais com menos recursos, a gente é capaz de usar a engenharia genética para fazer crescer planta onde não tem água. Então acho que é uma oportunidade muito grande de desenvolvimento globalmente, porque todos os lugares do planeta estão sofrendo com as mudanças climáticas, né? Não é só a África subsaariana. E eu acho que a biotecnologia verde, que é essa parte que trabalha com plantas, é a nossa melhor chance de superar essas mudanças climáticas no que se refere à alimentação e produção de alimentos. O meio ambiente por inteiro pode ser visto pela internet a qualquer momento. Acesse nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso site é tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até mais!